No vídeo de hoje, vamos mergulhar no relato assustador de um casal. Prepare-se para conhecer os segredos sombrios e as perturbações que habitam cada canto dessa casa mal assombrada em que eles moravam. Mas antes deixa o like para nos dar aquela força e se inscreve se não for inscrito. Vamos lá. Essa é a primeira vez que eu conto essa história publicamente. Quando eu conheci a Márcia, ela era garçonete e trabalhava para mim, em um restaurante. Com o passar do tempo, ficamos amigos e começamos a namorar. Eu levava pelo menos 1 hora de carro para ir ver ela, então estava ficando bem cansativo. Nós discutimos a ideia de alugar um lugar mais perto de onde eu morava, para ele não ter que dirigir tanto depois de sair da minha casa. Eu ainda morava com os meus pais. Encontramos uma casa para alugar em Mount Tabor. Na verdade, eles queriam alguém para dividir a casa. E as outras pessoas só ficavam lá durante a semana. Funcionou perfeitamente pra gente porque ele estava bem perto, e não precisava dormir no sofá da casa dos meus pais. Frank se mudou para a casa nova. Ele estava animado com o relacionamento com Márcia. 4 ou 5 semanas de eu ter me mudado, eu estava na sala e as cortinas começaram a se mexer. Era uma casa antiga, mas a gente tinha colocado plástico nas janelas para que elas ficassem bem seladas. Não tinha motivo para as cortinas se mexerem porque as janelas estavam seladas, então a temperatura caiu muito. Saía vapor da minha boca, parecia que eu tinha entrado em um freezer. E aquilo não foi a única coisa estranha que aconteceu. De seguida de forno, eu estava no meu quarto e eu ouvi o rádio lá embaixo. Com a guaiunha. Dava para ouvir as estações mudando. Era um rádio antigo e dava para ouvir as estações mudando. Ele parou em uma estação de jazz de música dos anos 40. E eu pensei, quem está ouvindo isso? Eu olhei em volta, eu estava no 2º andar, olhei no quarto das pessoas que moravam comigo, eles não estavam lá, então comecei a descer as escadas, e assim que eu cheguei no andar de baixo, a música parou. Estava desligado. Voltei lá para cima e eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada. Alguns minutos depois eu ouvi o rádio ligar de novo. Eu voltei lá para baixo e quando eu cheguei, ele desligou. Quando eu ficava no meu quarto assistindo TV, eu ouvia batidas e golpes, às vezes arranhões. E eu ouvia vozes falando, murmurando. E um dia eu lembro bem que eu estava assistindo TV e eu ouvi atrás de mim no corredor. Então desliguei a TV, era murmúrio fraco, então pensei que tinha alguém em casa. Então fui conferir, mas não tinha ninguém, parou. Frank parou de ignorar esses fenômenos estranhos. Mas ele estava curioso para saber se as pessoas que moravam com ele tinham experiências semelhantes. Eu não me encontrava muito com eles, eu raramente via ele. Não existia muita comunicação e eu nunca falava com eles quando a gente se encontrava. E aí? E aí, como é que você estão tá? as coisas, cara? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Bom saber. Teve um momento onde um deles, Greg, estava na cozinha. A gente estava conversando banalidade, jogando conversa fora. Ai, cara, você viu aquilo? Não, você viu o quê? De repente ele olhou assustado por cima do meu ombro como se tivesse visto alguma coisa. Eu falei com ele, qual o problema? Ele disse, bom, eu vi uma sombra subindo as escadas. E eu disse, ainda bem que não sou só eu. Né?
É sempre bom ter outras pessoas para validar o que você viu ou o que você acha que viu. Isso ajuda porque, como investigador, você perde esse senso de investigação quando alguma coisa acontece porque você quer acreditar que o sobrenatural existe ou acreditar que aquela casa em particular é assombrada. Com a confirmação de que outras pessoas estavam vendo a mesma coisa, Frank finalmente se abriu com Márcia. Eu não acreditei em nada daquilo porque eu era muito cética e eu simplesmente não acreditei nele. Deixei pra lá. Eu disse, olha, você deve estar louco. Esquece isso. Na manhã seguinte, Márcia não era mais cética. A gente estava deitado vendo TV e aí... De repente, ouvimos barulho de água. Você ouviu isso? Ouvi. Ai, meu Deus. Eu fui até lá, abri a porta do banheiro e o chuveiro estava ligado e as torneiras abertas. Então eu fechei tudo, deixei a porta aberta, voltei pro quarto. 6 ou 7 minutos depois, de repente começamos a ouvir shhh, e ela falou, não pode ser. Eu disse, é inacreditável, não pode ser verdade, não pode ser. Ela saiu correndo da casa o mais rápido que ela conseguia. Porque naquele momento eu disse, não quero mais ficar aqui. Foi em que estava perdendo a paciência com a casa. De repente eu ouvi um estrondo de trovões e a energia acabou. Eu não sabia se era só na minha casa ou no bairro todo, eu não tinha certeza, então fui lá para baixo. Fui até o porão porque o disjuntor ficava no porão. Encontrei o quadro de distribuição. Enquanto eu fazia isso, ficou muito frio. Eu senti alguma coisa atrás de mim. Eram 2 luzes vermelhas, olhos, não sei dizer o que eram. Fui correndo em direção às portas que se abrem para o quintal. Eu abri a tranca, abri a porta. Entrei no meu carro e fui embora. Eu pago o aluguel, não tem problema, mas vou embora. Não ligo, eu estava feliz por sair dali. Voltamos lá, tiramos tudo em menos de 1 hora e eu fui embora. Ser expulso da sua casa por uma entidade é uma experiência assustadora. Mas algumas pessoas não podem ir embora, mesmo quando a família inteira está sendo aterrorizada.